falaram do Senhor até aqui. Números capítulo 13, eu quero ler o versículo 18 até o 20. Números 13, verso 17, na verdade. Enviou-os, pois, Moisés, e aqui eu estou falando dos 12 espias que ele enviou para espiar a terra. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi para o Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra tal qual é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se pouco, se muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas? E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era a das uvas temporãs. Antes de nós sentarmos, nós vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso espírito, amém? Então diga: Senhor, fala ao meu espírito. Agora eu vou orar por você. Pai, eu abençoo a igreja, eu abençoo o nosso espírito com a tua voz, eu celebro a tua voz, que pela segunda vez eu tenho o privilégio de entregar a tua palavra nesse dia. Eu declaro que a tua palavra, como é a tua palavra, ela não voltará vazia, ela fará o que lhe apraz, ela cumprirá o propósito do Senhor. Eu libero os anjos que estão neste lugar para dominar este lugar e para proteger os ouvidos, e todo espírito que tem a missão de roubar seja amarrado agora, nesse momento. Eu reclamo o sangue de Jesus sobre a minha cabeça e a cabeça de todos que estão aqui nesta noite. Eu abençoo a tua igreja, em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Nos poucos minutos que eu tenho, eu vou tentar ser bem objetivo nessa palavra, cujo título é a participação do homem no projeto do Senhor. A participação do homem no projeto do Senhor. O projeto aqui é a terra de Canaã, que Deus prometeu aos filhos de Israel. E quando eles chegam na margem da terra, está o momento em que Deus vai entregar a terra para eles. Só que antes de Deus entregar a terra para o povo, deixa eu dizer para você, Deus já está falando conosco aqui. Antes de Ele nos entregar aquilo que Ele nos prometeu, Ele envia algumas pessoas para fazer um relatório. É aqui que muita gente não passa. É aqui que muita gente não coopera com o projeto do Senhor. Eu quero falar isso, que Deus não faz projetos para nós que são exclusividade dele. Fiz o projeto, vou executar, eles querendo ou não. É para eles, mesmo que eles não queiram, eu vou fazer. Não existe isso. Incrível. Não existe isso. Deixa eu falar um princípio aqui. Na terra, Deus só age com a participação do homem. Não existe essa coisa, se você não quiser, eu vou fazer assim mesmo. E eu quero já terminar a mensagem aqui agora. Antes de começar, já vou terminar a mensagem. Porque o homem pode frustrar os planos do Senhor. Mas em Jó não fala que seus planos não podem ser frustrados? Sim. Seus planos, de uma forma geral, não podem ser frustrados. Mas o plano específico para uma pessoa pode não acontecer, porque não depende só de Deus. Não depende só de Deus. Nós temos um poder muito grande como seres humanos. E nós precisamos compreender isso, porque Deus não faz projetos para nós sem a nossa participação. Eu vou insistir, se eu vou pregar só isso, é só essa palavra. Deus não faz projetos para nenhuma pessoa sem a participação dela. Deus não executa o projeto, Deus não entrega na mão. O projeto vem do Senhor, e o Senhor diz: eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós, são planos de paz, para vos dar um futuro respeito. Mas se você não participa, se você não coopera, se você não se alinha, se você não entra, se você não se apresenta, se você não faz, se você não vai acontecer.
Esqueça essa coisa de porque Deus falou vai acontecer. Não, querido, não vai, não vai. Deus usou o profeta, foi verdadeiro, a palavra foi verdadeira, mas você não fez a sua parte. Deus não é obrigado a cumprir. Deus não é obrigado. Deus sempre fala aquela palavrinha, se. Se, sempre tem essa. Então, deixa eu dizer que nós somos cooperadores de Deus. Eu vou ler, correndo mesmo, mas eu vou ler. 1 Coríntios 3:9. Olha o que está escrito. Bíblia, tá? Bíblia. Porque nós somos cooperadores de Deus. Pronto. Paulo já falou. Deus não faz sozinho. Nós somos cooperadores. Tá? Agora, 2 Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Peraí, está errado minha referência. É 1 Coríntios, então. Não. Deixa a minha referência errada para lá e vamos aqui para outra. 2 Coríntios 6:1. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos aqui, não recebais a graça de Deus em vão. O São Paulo está sempre lembrando, nós somos cooperadores com Deus. Existe a participação do homem. Alguém, por favor, só diga comigo, eu tenho que cooperar com o Senhor. Olha, Deus montou o negócio para fazer assim, assim, assim. Só que ele falou, essa parte aqui é dele, essa é minha, essa aqui é dela, essa é minha, essa aqui é dela, essa é minha. Se não faz, vai ficar faltando e não vai acontecer. O Espírito Santo quer que a gente acorde essa noite, mais uma vez, que o ser humano não é um ser qualquer. Nós não somos uma coisa qualquer. Nós temos um poder. Nós somos volitivos, responsivos. Deus precisa que a gente responda. Alguém diz, Deus precisa de uma resposta. Olha, Deus não mandou Jesus para morrer pelo mundo, e por que é que as pessoas têm que entrar dentro de uma igreja, levantar a mão, vir no altar, confessar, senão não é salvo? Porque se não houver a participação do homem, não adianta, não vai ser salvo. Nesse sentido, o plano de Deus foi frustrado, porque Jesus morreu pelo mundo inteiro, mas o mundo inteiro não vai ser salvo. Nesse sentido, o plano de Deus foi frustrado. Tá, porque ele não empurra, ele não obriga esse plano. O ser humano precisa acordar que a participação dele é inegável, é necessária. Então deixa eu dizer, o projeto aqui é Deus dar a terra para os filhos de Israel. Mas como o projeto envolve o homem, Deus exige a participação do homem. Agora olha só, o capítulo 13 de Números, no versículo 1 e 2. Então o Senhor disse a Moisés, envia homens que espiem a terra. De cada tribo enviarás um homem, sendo cada um príncipe do seu povo. Versículo 3, enviou Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor, todos eram homens principais de Israel. Deus falou assim, não vai ficar uma tribo de fora, não pode ficar. Essa nação aqui é 12 tribos, eu quero um de cada. Se não for um de cada, a nação não está representada. Toda a nação tem que participar do meu projeto. Não libero nenhuma tribo para não mandar um representante. E esse é justamente o problema que acontece aqui. Deus exige a participação de todos, tá? O que eu vou falar agora é uma citação de John Wesley, mas é muito importante. Eu vou até pedir para você repetir. Repita comigo assim, ó. Isso é citação de John Wesley. Diz assim, sem Deus o homem não pode. Mas sem o homem Deus não faz. Presta atenção que isso é muito poderoso. Nós somos os homens, nós somos o ser humano. A gente está aqui sabendo que tem um monte de coisa que a gente não consegue fazer. Não consegue, sem Deus o homem não pode. Isso aí a gente já sabe, a gente vive isso todo dia. Só que o outro lado dessa moeda é que sem nós, Deus não faz. Presta atenção, é uma metade, é Deus e nós, somos cooperadores. Se esse princípio não fosse verdadeiro, Deus tinha pulado essa parte. Se Deus tivesse pulado essa parte, tinha evitado um monte de problemas. Mas por que é que Deus mandou os espias fazerem um relatório? Por que é que Deus pede para eles fazerem um relatório? Porque Deus quer uma resposta do homem ao projeto que ele fez. Deus assim, fiz um projeto para você. Vai lá, dá uma olhada nele e me fala o que você pensa.
Cuidado. Porque Deus já deu a olhada dele no projeto. Viu? Tem gigante, tem isso. Deus olhou o projeto realisticamente. Deus olhou o projeto, não olhou romanticamente. Ele nunca olha romanticamente, ele olha realisticamente. Ele deu a olhada dele no projeto, falou, desafio, vão ter que vencer os medos, vão ter que enfrentar isso, vão ter que enfrentar aquilo. Já dei a minha olhada. Agora vai lá vocês e dão a olhada de vocês. Que eu quero ver o que vocês vão dizer do meu projeto. É a hora que a gente falha. É a hora que a gente não olha do jeito que Deus olha para o projeto e não dá um relatório do jeito que Ele gostaria que a gente desse, e aí a gente fica desqualificado para o projeto que foi feito para nós. Deixa eu dizer aqui, alguns de nós continuam desqualificados para o projeto que Deus fez para nós. Desqualificado pessoalmente, personalmente, especificamente, do projeto específico que Deus fez. Porque você olha para o projeto e não fala bem dele. Às vezes você nem acredita nele direito. Tá? Por que é que Deus precisa de um relatório? Hã? De onde você olha para o projeto de Deus? Qual o discurso que você faz quando olha para esse projeto? Agora, eu já vou para o ponto 2 aqui, porque o versículo que eu li, que foi do 18 até o 20, Deus não espera que eles ignorem os desafios da terra. Vai lá, faz um relatório. Não precisa fantasiar, não. Não precisa fantasiar. O que tem lá? Fala para mim o que tem lá, do jeitinho que está lá. Não precisa botar açúcar. Sugarcoating, como fala, né? Botar um açuquinha por cima. Não precisa. Fala para mim o que tem lá, do jeitinho que tem lá. E olha só, versículo 18. Vede a terra tal qual é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco. Deus sabia que o povo era forte. Deus já sabia. Right? Se o pouco é pouco ou muito. Deus já sabia que era muito. Em qual é a terra que habita, se é boa ou má. Deus sabia que a terra era boa. Quais são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. E qual é a terra, se é gorda ou magra. A terra era gorda. E quais, se nelas há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Deixa eu dizer para você, Deus não trabalha com fantasias, Ele trabalha com a realidade. Ele trabalha com a realidade. E deixa eu te falar, Ele já sabe que a realidade é dura. Ele já sabe. Quando Ele planejou aquele casamento para a gente, Ele já sabia. Você acha que Deus vai ser só amor? Não vai ser só amor, filho, não vai. Não vai, porque Deus não trabalha com fantasia. Ele trabalha com desafios. Alguém diz comigo, Deus trabalha com desafios. E o problema é que Ele leva a gente com Ele. Se fosse só Ele fazer os desafios sozinho e deixar a gente... Não, Ele leva a gente com Ele. Tipo assim, Ele fala assim, Ele só fala para mim e para você, ei, vamos ali. Ali aonde, Senhor? Ali, rapaz, ali. Só ali, vamos ali comigo, vamos ali para a América. O que tem na América? Não, chega lá, você vai saber. Eis que eu vou te levar, vou te transportar, vou ser contigo, mas só que Ele não te fala o que está lá. Ele só te fala, vamos ali. E você confia em Deus. Você confia naquela palavra, você não sabe o que está atrás dela, e você vai, a gente vai. Quando você chega lá, você descobre, que você vira para Deus assim, mas escuta aí, como é que você fez isso comigo? Que história é essa? Como é que você... Cala a boca, rapaz, vamos caminhar. Eu te chamei só para caminhar comigo aqui. Gente, presta atenção. Israel saiu do Egito e eles estão com homem, mulher, criança. Gente, imagina aquilo, sabe? E agora eles têm que enfrentar gigantes. E os caras ficaram malucos. Eles falavam assim, vão matar nossos filhos, vão acabar com a gente. E viraram para Moisés e falaram assim, é melhor a gente ter morrido no Egito. Lá pelo menos tinha lugar para a gente ser enterrado. Deixa eu falar, o negócio não era sério. Deixa eu te falar, Deus não trabalha com fantasia. Ele já sabe o quadro difícil. Quando Deus falou para vocês dois aí, sair lá do Brasil, Ele avisou vocês que ia ficar preso, que ia ficar lá, que ele teve que passar aquela aflição toda. Se Ele tivesse falado... Deixa eu falar, irmãos, olha. Deus não falou assim, não fantasie a terra, não fechem os olhos para a realidade que está lá. Não ignore os fatos.
Deus quer que todos os ângulos da situação sejam reconhecidos como são, sem exagero, sem diminuição. Deus não tem medo da realidade. E Ele espera que nós também não tenhamos. Que nós aprendamos a lidar com a realidade das pessoas e das coisas, sem fantasiamento e sem positivismo evangélico. Irmão, os crentes têm que parar com isso. Vai dar tudo certo. Vai dar não. Muita coisa vai dar errado para depois poder dar certo. Esse positivismo evangélico não é falso. Deus não tem isso na Bíblia. Não tem positivismo. Deus nunca escondeu os problemas de Israel. Não escondeu os pecados de Davi. Poxa, o rei segundo o coração. Porque eu não vou deixar eles ficar falando mal do meu rei, que o meu rei assassinou. Eu não posso fazer isso. E Deus teve problema com isso? Davi, o pecado de Davi é mencionado acho que quase todo domingo nas igrejas. Sério. Porque é tão terrível o pecado dele que é mencionado direto. Você acha que Deus tem problema com isso? A única pessoa que tem problema com a realidade somos nós. Deus não tem. E deixa eu acordar aqui a igreja do Senhor, porque quando você está caminhando com o Senhor, se prepara para encarar a realidade dura, nua e crua. Quando Deus te pede um relatório, Ele não fala assim, faz de conta que tem gigante, mas diminui o tamanho deles. Ele não paia disso. Ele fala, qual é o tamanho do bicho? É 3 metros. Então é 3 metros mesmo. Você está entendendo? Deus não tem medo do desafio. Agora, sabe o que Ele está fazendo? Forçando a gente a encarar nossos medos. Forçando a gente a encarar os nossos medos. Quando Deus pede o relatório, Ele já sabe que, se você for falar a verdade, vai ter que falar que o câncer chegou e que não sei o que, e falou que tem 3 meses, e que tem que fazer quimioterapia, vai ter que fazer, e vai morrer, pode morrer, mas se eu ressuscito, não importa qual é o caminho, Ele não diminui o negócio. Ele falou para Israel, olhem para a terra, por todos os ângulos. E sabe por quê? Deus não opera o sobrenatural no meio da fantasia. Deus não faz sobrenatural no meio de fantasia. Então ele pede assim, vai lá, faz um relatório. Pode trazer um relatório para mim, qual que é o problema? O problema é o seguinte, é impossível ao quadrado, é assim que é. E Deus, então tá bom, põe aqui na minha mesa. Eu só queria que você fosse honesto com a situação. My gosh! Porque, irmão, até no testemunho a gente chega e fala assim, irmão, a coisa está ruim, mas Deus vai dar um jeitinho. A gente sempre quer cortar uma arestinha, a gente sempre quer polir o negócio. Deus não precisa disso! O Senhor não precisa disso. Pastor, meu marido me largou mesmo, ele me traiu mesmo, ele fez isso mesmo, eu pequei mesmo, pastor, eu fiz isso mesmo. E você confia em Deus, e se eu sou filho de Deus mesmo, Ele vai me tirar dessa lama, e é isso mesmo. E Deus não tem medo do desafio. E nós precisamos parar de ter. Porque quando Ele pediu o relatório, Ele não pediu assim, olha, mas não exagera muito não. Tipo assim, dá um jeitinho, porque afinal é um relatório bíblico, um relatório, entendeu? Evangélico. Então assim, se vocês trouxeram um negócio para Moisés, dá uma maciada lá. Gente, Ele não falou isso. Entendeu? Nessa análise honesta que eles fizeram da terra, eles encontraram os gigantes. Tá? 3 filhos de Anak. Talvez os tios de Golias, quem sabe? Right? Eles encontraram também uvas gigantes. Sabe quando Deus manda você ver um lugar e pede a sua opinião e fala, analisa. Deus, tem morte aqui, e o principado aqui, e tem isso aqui, mas também tem uvas gigantes aqui também. Tipo assim, no meio das uvas gigantes, sabe aquela bênção espetacular, aquele negócio fora do normal, está no meio dos gigantes. Tá? Deus coloca no meio dos gigantes. Aí Ele fala assim, vai lá dar uma olhadinha para mim. Vai lá e dá uma olhadinha para mim. Aí você vai, aí você fica assim, meu Deus, tem uva gigante, mas você nem lembra das uvas, você nem lembra das uvas, você só lembra dos gigantes, ok? Tá. O desafio do relatório que Deus nos manda fazer é que nós temos que ser totalmente honestos e enfrentar os nossos medos, tá? É que Deus, a propósito, Ele quer confrontar a nossa reação natural, que Ele já sabe qual vai ser. Medo, medo, medo. Ele já sabe qual vai ser a reação.
E Deus sabe que seria anormal a gente não sentir medo. Então, quando você chega com medo na presença de Deus, você chegou certo. Porque você analisou do jeito certo. E agora você tem que saber o que fazer com o medo. Você tem que chegar para ele e falar, tem gigante lá mas eu vim te entregar os gigantes. Eu vim te entregar o meu medo inteiro, eu vim te entregar aqui. Olha, eu fiquei assustado com a situação, meu coração saiu pela boca, você sabe o que você está me desafiando, mas eu vim te trazer, você pediu o relatório, eu vim te trazer, meus inimigos são esses, e é 3 metros de altura, não é pequeno não. Olhei nos olhos deles, eles são reais. Deus provocará situações desafiadoras para nos fazer ver o medo e aprender a lidar com ele. Deus não tolera soldados medrosos, tá? Ele não enviou Israel para fazer um relatório no lugar fácil. Deus sabia que o relatório tinha que conter todas as coisas difíceis. Só que ele esperava um relatório positivo. Uau! Ele esperava um relatório espiritual. E teve 2 pessoas que conseguiram fazer o relatório. Josué e Caleb. Eu quero ler o versículo 24 de Números 14, que diz assim: mas o meu servo Caleb, porque houve nele outro espírito, preste atenção, e porque perseverou em me seguir, eu o introduzirei na terra que entrou, mas porque houve nele outro espírito. Deus espera um relatório espiritual nessas condições, porque você só pode produzir esse relatório pelo Espírito de Deus, só pelo Espírito Santo, tá? Deixa eu dizer para os irmãos que existe muita gente na igreja que faz relatórios naturais. São crentes que não têm o Espírito de Deus para fazer os relatórios. O que ele fala, as análises, os discernimentos são naturais. Não tem o outro Espírito que está falando aqui, que Caleb tinha, porque o relatório depende do Espírito. Agora, uma coisa interessante que 10 deram um relatório negativo, tá? 80%. Se a gente fosse aplicar isso, a gente diria que 80% das pessoas dão um relatório natural. Só fala o que vê e não fala pelo Espírito de Deus. Apenas 20% que dão um relatório espiritual. Não, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Toda história que a gente ouve, a gente conversa, quando você vê a pessoa descrevendo a situação, você vê que ela descreve pelo lado natural. Um crente espiritual é incrível, quando ele conversa com o outro, ele sabe a linguagem, ele entende pela linguagem que o outro está falando. O jeito do outro contar a história, você sabe se ele é dos 80 e se ele é dos 20. Só o jeito dele falar a história. Ele está contando uma história da família, um problema, uma situação, mas o jeito que ele vai falando, você vê que ele põe a ênfase, em que lugar ele põe a ênfase, em que lugar ele se apoia, porque ele é dos 80%, dos 10 que fizeram o relatório negativo, ou se ele é dos 20%, Josué e Caleb, que deu um relatório espiritual. A diferença está no espírito. A pergunta de Deus é: por qual espírito você fala? Incredulidade? Ansiedade? Tá? Medo? Ou você fala pelo Espírito de Deus que não tem medo de nada? Alguém diz comigo: o Espírito Santo não tem medo de nada. Alguém diz comigo assim: eu tenho o Espírito Santo. Tá. O problema é que nós não operamos nele o tempo todo. Porque você não pode dizer para mim que está operando no Espírito Santo quando você está com medo. Porque o Espírito Santo não tem medo. E sabe o que o Espírito falou para mim um dia? Que ele não se defende do diabo. Deus nunca se defende, mas a gente fica se defendendo. É um ataque ali, um ataque aqui, uma defesa. Ora por mim porque estou me atacando, ora por mim porque eu estou precisando de ajuda. É uma defesa, a gente vive na defesa. É a unção do Tafarel. Sempre não deixa esse gol pegar, não deixa. E a igreja tem que ser liberta dessa unção. Porque a unção do Espírito em nós é a unção do Zico quando ele estava na sua melhor fase. É para atacar. Tem gente que está procurando, o que é Zico? É o melhor jogador da seleção nos anos 70. Então você não estava nem nascido ainda. Estou falando assim, mas eu não sei direito de futebol, não. Por aí. Anyway, o Senhor está falando, para de jogar na defesa e começa a jogar no ataque. Foi isso que ele falou para mim. Vocês se defendem demais. E ele perguntou para mim assim, como é que vocês andam comigo, sendo que eu não sou um espírito que vive na defensiva?
Se o Espírito Santo não se defende, como é que a gente está andando com ele? Se ele nunca... Você pode imaginar o Espírito Santo se defendendo do diabo? Que história é essa? Ele ataca o tempo todo. Ele ataca o tempo todo. Alguém diz isso? Sou eu. Not really. Not really. Você não ataca o tempo todo. Se você está no Espírito o tempo todo, você atacaria o tempo todo. Mas, irmãos, olha, presta atenção. O Espírito de Deus está em 20%. Agora, eu queria ler o versículo 25 do capítulo 13. Porque Moisés, ou o Senhor, ele deu 40 dias para eles fazerem o relatório, tá? E isso é interessante. Eu acho isso interessante porque, ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Eu creio que tem várias pessoas aqui que já fizeram um propósito de 40 dias. Quem já fez propósito de 40 dias? Deixa eu falar uma coisa. Há uma coisa no 40. Há uma coisa quando o ser humano faz um 40. Tá? E é interessante, a gente faz 21, a gente faz, né, o Daniel, etc. A gente faz 28, a gente faz um mês inteiro. Mas quando você quer mudar uma situação, é 40. É 40. Eu me lembro quando eu estava naquela depressão, aquele negócio, que eu entrei 2 horas da manhã em casa, era dia 2 de outubro, o Senhor falou para mim, agora eu quero 40. Eu falei, uau, eu já tinha feito 6 meses de jejum. Deus deixou eu jejuar. Vai, isso aí foi o que você quis fazer para mim. Agora esse é o que eu quero. E eu quero 40. Deixa eu te falar, 40 é um tempo de transformação. É um tempo de transformação. Se você quer fazer um relatório direito para Deus numa situação que você não está conseguindo orar, Deus está falando com gente aqui. Se você quer fazer um relatório para Deus do jeito que você tem que fazer, entra num propósito de 40. Deus, 40 dias para você mudar a minha perspectiva. 40 dias para você mudar o meu coração. 40 dias para você me libertar desse medo. 40 dias para você me dar a tua visão da terra. Me dar a tua visão do teu projeto. Você tem que falar para Deus, eu quero cooperar contigo. Você tem que perguntar para Deus assim, você fez esse projeto, me empregou na sua companhia. O que você acha de mim como empregado? Como que sou eu como cooperador? Eu estou cooperando bem contigo, eu estou te dando mais trabalho para você fazer o projeto. Às vezes nós damos mais trabalho para Deus, para Ele fazer um projeto para nós, do que Ele realizar o projeto em si. Os cooperadores dão mais trabalho, estão não sendo cooperadores, estão sendo atrapalhadores. Tem muito crente que está sendo um atrapalhador, em vez de cooperador. Mas se você fizer 40 e dizer para ele, muda a minha perspectiva. Agora eu quero terminar essa palavra aqui, dizendo que o destino de 3 milhões de pessoas, eu quero dizer 3 milhões porque... Sabe por que eu digo 3 milhões? Porque na contagem foram 603 mil homens, mas você tem que prestar atenção na contagem, que foi apenas de 20 anos para cima. Quantos homens, quantos garotos, meninos que tinham de 19 para baixo? Tinha homem demais naquele lugar. E de 50 para cima, que não foi contado também. Agora, além desses, aumenta as mulheres e as crianças. Tinha 3 milhões de pessoas naquele lugar, pelos meus cálculos rápidos aqui. Os 3 milhões de pessoas não foram enviados a olhar a terra. 12 foram enviados. Mas o destino dos 3 milhões dependia do relatório de 12. Sabe quem são os 12? Nós. Tem um mundo inteiro lá fora, esperando da nossa perspectiva. Do que Deus nos enviou a enxergar, a ver, experimentar e trazer e se colocar diante de Deus. A vida deles e o destino deles está dependendo da nossa perspectiva. Presta atenção que uma geração inteira perdeu, uma nação inteira perdeu o sonho. Gente, o povo morreu no deserto. Os homens todos morreram no deserto. Deus não deixou um entrar. Os filhos entraram, mas aquela nação gastou 38, porque eles estavam há 2 anos só de caminhada aqui, eles gastaram mais 38 anos, andando pelo deserto, por causa do relatório de 10 homens. Tá? Escuta, Deus enviou você a fazer um relatório. Na sua família, Ele enviou você.
na nossa cidade, Ele escolheu nós. Nós somos responsáveis pelo destino das pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos enviados para formar uma opinião, tá? Então, se você olhar para o versículo 27, eles começaram o relatório bem. Ok? No verso 26 diz que chegando apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Parã. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Verso 27. E dando conta a Moisés disseram, fomos à terra que nos enviastes. Em verdade, a terra mana leite e mel e esse é o seu fruto. Sabe quando você começa um relatório bem? Eles começaram bem. Eles começaram falando das coisas boas. Só que logo no versículo 28, a coisa começou a descambar para a incredulidade. Contudo, o povo que habita na terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos ali também os gigantes, e etc. E aí, Caleb, quando ele ouviu aquele negócio, irmão, porque crente que tem o Espírito de Deus é assim, ele não tolera o incrédulo ficar falando no ouvido dos outros. Ele manda calar a boca, deixa eu falar, em vez de você falar, deixa eu falar. E Caleb cala o povo, e no versículo 30, disse Caleb, fazendo Caleb calar o povo perante Moisés, presta atenção, fazendo calar, veja o poder que é quando o Espírito de Deus forma um relatório dentro de você. E Caleb disse, subamos animosamente e possuamos a terra, porque podemos prevalecer contra ela. 2 homens lutando contra 10. Disseram, porém, os homens que subiram com ele, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Deus está perguntando. Deus está perguntando para mim e para você. O que as pessoas que convivem comigo e com você ouvem quando nós abrimos a boca? Qual é o relatório que a gente faz da vida, do dia, do tempo, da neve? E, gente, vai ter tanta gente falando de novo nesse inverno. E do trabalho, e do frio, e disso, e daquilo, e da igreja, e do pastor, e de não sei de quê, e da família, e etc., e do Brasil. E qual o relatório? Só eles infamaram a terra, e a terra a qual passamos a espiá-la, que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, os filhos de Anak, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Esse foi o relatório da morte, o relatório que matou uma nação. Eles destruíram o sonho de uma nação. Deus precisava da cooperação da nação para entrar na terra, e esse projeto não aconteceu. Quando chega no capítulo 14, toda a congregação se levantou contra Moisés. Daqui para frente já não é mais possível influenciar o ânimo do povo, tá? Mas mesmo nesse estado, Josué e Caleb tentam calar o povo. No versículo 6 diz que Josué, filho de Nun, e Canebe, filho de Jefoné, que eram os que espiaram a terra, rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra na qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nela e nula dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa. O Senhor está conosco, não os temais. Você consegue ver o discurso da fé? Você consegue ver o discurso de alguém que está falando pelo Espírito de Deus? Você consegue ver o discurso de alguém que não está influenciado pelo que está vendo? É o discurso de Josué e Caleb. Só que no versículo 10, Josué e Caleb estão correndo risco de vida. Então toda a congregação disse, sejam apedrejados. Nisso a glória do Senhor se levantou e apareceu na congregação. Eu tinha 2 mensagens para pregar nesse texto. Eu tive que escolher uma. E essa mensagem, ela mostra como que o relatório negativo destruiu a fé de um povo que precisava cooperar com Deus, para que Deus pudesse cumprir a promessa, introduzi-los na terra. 2 homens
tinha o Espírito de Deus. E eles lutaram contra 3 milhões de incrédulos. E nem correndo risco de vida, eles abriram mão daquilo que o Espírito Santo falava no coração deles. Sabe quando você pode lutar contra o mundo inteiro? Porque Deus falou algo no seu espírito. O mundo inteiro pode estar contra. A igreja, o povo inteiro, todo mundo contra. Mas você sabe o que Deus falou com você. Esse é o relatório de Josué e Caleb. Eles correm risco de vida na mão dos incrédulos. Deixa eu dizer, nós corremos risco de vida na mão dos incrédulos. Se depender deles, nós morremos. Morremos junto com eles. Desistimos junto com eles. Mas uma voz dentro de nós está dizendo, não, nós podemos cooperar com Deus. Nós podemos tomar, nós podemos resistir. Deixe-me orar nessa noite com os irmãos. Deixe-me convidar os irmãos aqui ao altar. Vamos orar sobre a nossa participação no projeto do Senhor. Sabe, as mensagens que Deus está me dando agora, no fim do ano, é uma preparação sobre como você vai entrar em 2023. São mensagens que estão preparando a igreja para ouvir a voz do Senhor. Eu não sei como está o seu coração, mas Deus gostaria que você começasse a dar um relatório positivo no meio desses gigantes, de toda a situação que está aí diante de mim, de você. Nenhum de nós aqui, eu penso que está com a ilusão de que o ano que vem vai ser fácil. O mundo está cada dia mais desafiador. Porém, há um espírito dentro de nós que está dizendo, vocês vão possuir a terra. Vocês vão derrubar os gigantes. Vocês vão, nós podemos tomar aquela terra. Nós podemos. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos entrega a terra. Eu não quero saber se o casamento não chegou para você até agora, ele vai chegar. Eu não quero saber se a cura não chegou até agora, ela vai chegar. Se o green card não chegou até agora, ele vai ter que chegar. As coisas vão ter que chegar. Elas vão ter que acontecer. Eu não quero saber o que o governo está falando, o que as pessoas estão falando. Deus vai realizar as coisas. Alguém num ato de fé pode abrir as mãos diante do Senhor e dizer assim, essas mãos estão aqui para cooperar contigo. Não para trabalhar contra ti. Alguém começa a dedicar uma fé ao Senhor e dizer para Ele, eu vou acreditar, eu vou crer. Eu sou dos 20% que crê. Eu não sou daqueles 80% que dá o relatório negativo. Não, você pode me mandar ver os gigantes da minha vida. Eu vou olhar na cara deles, mas eu vou te dizer que eu posso conquistar a terra. Você vai dizer para Deus, eu sou, pode contar comigo. Eu sou Josué, eu sou Caleb hoje à noite. Eu vou te dar um relatório positivo, eu vou cooperar contigo. Eu estou contigo nesse projeto. Você me trouxe até aqui, você caminhou comigo até aqui, e você vai dizer, eu vou contigo até o fim, Senhor, você pode contar comigo, eu vou contigo até o fim. Não importa se as coisas piorarem, se os gigantes se levantarem diante de mim, eu vou contigo até o fim. Eu vou conquistar a terra que você tem para mim. Eu vou conquistar a terra que você tem para mim. Eu vou conquistar a terra que você tem para mim. Eis-me aqui nessa noite, nesse altar, como Josué e Caleb. Enquanto você está nesse altar, eu proclamo sobre mim e você um espírito de fé. Eu proclamo um espírito de fé. O mesmo que tinha em Josué e Caleb, venha sobre mim e sobre você. Que Ele dê olhos diferentes para olhar os gigantes. Que Ele dê agora uma visão diferente, uma perspectiva diferente. Que você, ao olhar o relatório, você fale algo que agrade a Deus. E preste atenção, alguém aqui que não viu os gigantes ainda, não se assuste na hora que você vê. Deus está esperando o que vai sair da sua boca na hora que você botar os olhos naquele gigante. Você precisa ter cuidado com as surpresas que podem vir. E você precisa estar preparado para dar um relatório positivo. E alguém diz para Deus, Deus, eu sei que você vai me pôr de frente dos meus medos, mas que saia da minha boca uma palavra de fé. Oh Deus, eu abençoo o teu povo nesse altar. Uma igreja vitoriosa, uma igreja que caminhou um ano inteiro aqui, Senhor. Eu abençoo o povo que entrou nas portas desta casa. Eu abençoo o povo que tem entrado nas portas dessa casa toda quarta-feira e todo domingo para dizer, eu confio, eu creio, eu vou. Eu declaro, Senhor, Josué e Caleb que estão aqui, que estão se unindo a Ti para conquistar a terra. Nós vamos conquistar a terra que o Senhor tem para nós em Marlboro. Nós vamos conquistar neste lugar.
Senhor, nós estamos aqui para orar, para crer, para ler a palavra, para declarar a tua vontade. Nós somos teus cooperadores, não teus atrapalhadores. Senhor, conta conosco. Conta com cada homem e mulher na sua própria família aqui, Deus, porque há guerras travadas que são individuais aqui. Muitas guerras são tão individuais, tão familiares.